Emir Sader, sociólogo e cientista político, em entrevista à TV Alquimistas, fala de economia, de política e da participação dos trabalhadores e trabalhadoras no processo eleitoral de 2012. Bom, a crise continua. O que nós estamos lutando é contra os reflexos dessa recessão na América Latina e no Brasil em particular. Pela primeira vez, uma crise tão forte, uma recessão tão pesada no centro do capitalismo, não nos leva também a entrar em recessão. Nós baixamos o ritmo de crescimento, tem dificuldade de financiamento, de demanda e tudo mais. Mas a questão mais importante que o Brasil vive hoje é como manter o nível de desenvolvimento econômico, aumentar o nível de desenvolvimento econômico e expandir as políticas sociais, mesmo em condições de recessão internacional. Esse é o tema central do Brasil neste ano e provavelmente no ano que vem também. Agora, muito se fala em emprego decente, emprego de qualidade, desenvolvimento sustentável. Como é possível conciliar todas essas questões do trabalhador tendo, além de receber um salário decente, um salário digno e que ele possa realmente sustentar a sua família, né, ter lazer, educação, saúde, transporte, enfim, com um desenvolvimento sustentável do país, também respeitando a questão do meio ambiente? Bom, nós estamos vivendo praticamente o 7º ano de crescimento econômico contínuo, com ritmos maiores ou menores, mas com uma expansão constante da economia que tem levado ao que alguns dizem que seria pleno emprego. Se não é pleno emprego, está próximo disso. Nessa circunstância, é um momento propício para lutar pela melhoria das condições de trabalho. Diminuição da jornada de trabalho, melhoria das condições objetivas de trabalho, em termos de estender muito mais acentuadamente a quantidade de trabalhadores com carteira de trabalho. Tem aumentado a formalização do trabalho nos últimos 10 anos, ainda assim, provavelmente a metade ainda não tem carteira de trabalho. Então isso é a condição mínima para melhorar as condições de vida do trabalhador, ainda mais que, se é verdade que existe uma demanda tão forte da força de trabalho, esse é o momento exato em melhorar a qualidade das condições de vida. Como você fala de trabalho decente, terminar com o trabalho infantil definitivamente, estender a idade com a qual os jovens entram no mercado de trabalho. Esse é um momento propício para poder melhorar essas qualidades e as condições de trabalho no Brasil. Um dos desafios seria um pouco superar essa situação em que nós temos no Brasil, onde nós temos nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, há uma organização dos trabalhadores, mas a gente vê, por exemplo, nos interiores, sobretudo no sertão, norte e nordeste, muitas vezes trabalho análogo à escravidão. Essas disparidades é um dos desafios a serem enfrentados? Eu acho que uma das coisas sociais mais graves que a gente está vivendo no Brasil são as condições de trabalho nas obras do PAC. Com a expansão enorme do PAC, certamente incorpora uma quantidade de trabalhadores enorme, provavelmente trabalhadores que inclusive estão começando sua carreira de força de trabalho agora. Mas a gente percebe que as condições de trabalho são muito ruins, já nem falar nas condições de exploração do agronegócio. E o Ministério do Trabalho tem estado muito ausente nisso. Nós vemos o Ministério do Trabalho praticamente que não leva em conta, não está controlando, não está respondendo pelas exigências básicas de um governo que tem o apoio da classe trabalhadora. Então eu acho que de fato não é só o interior em geral, muito concretamente no agronegócio, muito concretamente nas obras do PAC, as usinas e tudo mais, Giral e tudo mais, tem havido reiteradamente ciclos de rebelião dos trabalhadores praticamente e o governo tem estado muito ausente disso para poder garantir não apenas a questão gerencial de que os prazos se cumpram, mas de que as condições de trabalho sejam corretas para essa quantidade nova de trabalhadores que se incorporaram nas obras do PAC e também nas obras do Campeonato Mundial de Futebol e das Olimpíadas. Nós estamos em ano eleitoral e aí é inevitável entrar a discussão política partidária, a questão das cidades, se nós vamos eleger prefeitos, vereadores nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Qual a importância da organização, da participação da classe trabalhadora nesse processo? Em geral, a gente percebe que devido ao peso do financiamento privado, a representação política da classe trabalhadora tem estado muito por baixo do seu peso social, no Congresso em particular, e também nas eleições municipais, nas câmaras municipais. Eu acho que esse é um tema que tem transcendência fundamental para mudar democratizar a estrutura política no Brasil, financiamento público de campanha. No caso deste ano, tem muitas eleições, provavelmente a mais importante é aquela da cidade de São Paulo, onde a gente pode começar a quebrar a espinha dorsal da direita brasileira.
Antes a direita vivia nos setores mais atrasados do país, no Nordeste. Com a melhoria das condições de vida, ao contrário, é um bastião das forças progressistas. E ao contrário, as zonas mais ricas do país são aquelas zonas em que a direita se refugia mais. E no caso de São Paulo, sendo o estado mais avançado, é fundamental conseguir ter um governo progressista, não só pelas condições sociais de São Paulo, precisa ser humanizada, democratizada, precisa ter políticas sociais durante muito tempo, mas também para quebrar essa hegemonia tucana em São Paulo, que tem feito muito dano ao estado e à cidade em particular. Essa questão da privatização é outra questão que se toca a fundo, mesmo que com eleições municipais há muita sede de privatização, há muita sede de dilapidação do patrimônio público, seja na área da saúde, na área da educação. É uma dos enfrentamentos que os trabalhadores, que os partidos de esquerda vão enfrentar nessas eleições? Certamente, se souberem colocar como questão central. Para isso, me parece que é muito mais importante a CPI da privataria do que a CPI do Cachoeira, do que seja, porque ela pega num tema estrutural do Brasil, que foi a construção do Estado, a desarticulação do Estado para torná-lo um Estado mínimo, privatizando o patrimônio público a preço de banana, como fizeram os tucanos. Além de que são escândalos que ferem o núcleo fundamental de direção política, de candidatura, inclusive do Serra, dos tucanos. Me parece mais importante, pega mais um nó central e que é obrigação nossa colocar como questão fundamental, o fortalecimento da esfera pública e o debilitamento dos processos, não apenas de privatização, mas de terceirizações, OAS, etc., tal, que tem havido, às vezes, até em governos da esquerda, e que enfraquecem o Estado, piora as condições de trabalho dos servidores públicos, dos trabalhadores terceirizados. Então, tem que ser uma bandeira fundamental também neste ano eleitoral. Professor, uma última pergunta. O senhor vai fazer aqui, neste encontro de trabalhadores sindicalistas, cutistas do ramo químico do Brasil, e é um dos principais setores da economia, a produção química, tanto do setor farmacêutico, petroquímico, fertilizantes, enfim. Quais são os desafios para esse grupo de trabalhadores em especial, que hoje, e deve se tornar em função do pré-sal, uma das principais categorias profissionais do país? Eu acho que é uma grande luta que nós todos, militantes da esquerda, temos de recolocar os temas do mundo do trabalho como temas centrais, temas de caráter nacional. Com a precarização do mundo do trabalho, a perda de carteira de trabalho da maior parte dos trabalhadores e com o boicote que a mídia faz ao mundo do trabalho, é como se a questão do trabalho não afetasse a maioria esmagadora das pessoas. As pessoas vivem do trabalho, a maioria esmagadora da humanidade vive trabalhando do trabalho. E especialmente no setor de ponta, como é o setor químico, cada vez mais tem a responsabilidade de traduzir para a massa da população os problemas do mundo do trabalho, nas novas condições de desenvolvimento tecnológico, inclusive, como temas de caráter nacional. Não é apenas o pré-sal como tal, mas é a construção de uma força de trabalho qualificada, com consciência social, com organização, que vai protagonizar o futuro do Brasil.